Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, também pelo 520 da Claro, aqui para a região metropolitana e para o interior do estado e na plataforma digital de sua preferência. Seja muito bem-vindo, lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, né, ativar a notificação para receber as novidades e dar aquele legal para a gente lá, aquele joinha lá para a gente no YouTube e também os bastidores do programa no nosso perfil no Instagram. Meu convidado de hoje é um dos maiores advogados criminalistas do Rio Grande do Sul e agora, após 20 anos de atuação, está expandindo a sua área aí do seu escritório. Eu recebo hoje meu querido amigo, Dr. Matheus Marques, aqui no programa Em Evidência na TV. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. É sempre uma honra, uma satisfação estar com vocês. Muito bem, doutor Matheus, vou começar perguntando sobre a sua trajetória, né? Mais de 2 décadas atuando na advocacia criminal e também na docência universitária, né? O que mais mudou na visão sobre o direito penal e sobre o papel também do advogado criminalista, doutor Matheus? Muito boa essa pergunta, Cláudio, porque isso me remete a 20 anos atrás, quando eu iniciei a advocacia criminal, com uma visão muito mais voltada para a técnica jurídica, né, e quase que exclusivamente para a técnica jurídica. E com o passar do tempo, nós vamos percebendo que não basta só a técnica jurídica para o advogado, é preciso que ele tenha um conhecimento muito mais amplo de todo o aspecto de justiça que nós temos hoje e conheça não só a lei, mas também traga para dentro do seu escritório, para dentro do seu convívio diário ali de trabalho, outros aspectos importantes, como filosofia, sociologia e outros aspectos que muitas vezes respondem àquilo que o processo criminal deseja que a gente responda. Então, é importante esse papel do advogado de não ficar muito adstrito apenas àquilo que a legislação fala e muitas vezes até um ponto ou outro dos tribunais, mas ter essa visão muito mais ampla de humanidade, de social e até para compreender onde é que as características de determinados crimes vêm a acontecer. Perfeito. Doutor Matheus, aí eu vou perguntar então a função social também do advogado criminalista, né? Muitas pessoas ainda confundem o papel do advogado criminalista. Na sua visão, qual é a verdadeira função social da defesa criminal em um Estado democrático de direito? Bom, essa é uma confusão muito comum, né, que acontece entre as pessoas de perceber ou muitas vezes até entender que o advogado criminalista ele defende o crime. Sim. Quando, na verdade, dentro de um Estado democrático de direito, o papel do advogado criminalista é relacionar a conduta criminosa praticada pelo seu cliente dentro de uma possível pena justa, né, dentro da legalidade da lei, dentro de uma proporcionalidade que nós estamos adstritos diariamente, porque a lei não pode fugir de uma pena proporcional e adequada para aquele fato criminoso, e, consequentemente, fazer com que o juiz respeite essas balizas, né, de que existe uma presunção de inocência, de que existe uma presunção de não culpabilidade e, dentro dessas diretrizes, fazer com que o judiciário dê àquele sujeito a melhor resposta que ele pode, seja através de uma condenação com a pena equilibrada, justa e proporcional, ou através de uma absolvição quando o Estado entender que as provas que foram ali obtidas não foram suficientes para dar ao juiz uma convicção de condenação. Então, ele acaba absolvendo. Bom, é o que a gente tem visto, a polêmica acontecendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né, sobre penas pelo Supremo, aplicadas de uma maneira onde a defesa, inclusive, muitas vezes não tem sua chance ali, né, de colocar a versão dos crimes também, não é, doutor? O que acontece muitas vezes é que a defesa cria determinadas estratégias para poder abordar a sua defesa,
né, ou a defesa do seu cliente. E o que passa desapercebido é que deixar muitas vezes, através de uma estratégia, deixar de falar sobre determinados pontos e colocá-los em uma ou outra circunstância, acaba muitas vezes comprometendo toda uma estrutura de defesa. Sim. E é isso que o advogado criminalista precisa entender. O advogado criminalista, antes de conhecer a lei, de ser um expertise naquilo que ele faz, ele precisa ter o timing do processo. Ele precisa saber onde ele vai jogar agora a sua próxima, o seu próximo passo, movimento, né? seu próximo passo, e, consequentemente, dar este passo dentro da sua estratégia. Sim. Não esperar, muitas vezes, que venha do judiciário ou que venha de uma outra circunstância. Uma surpresa que acaba comprometendo toda uma estrutura de defesa. Perfeito. Doutor Matheus, deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando em casa, aqui a revista física, a revista em evidência física aqui, com o prefeito, o prefeito Volmir Rodrigues, né, prefeito de Sapucaia do Sul, aí com vários convidados aqui também. A gente tem ali, né, o Julião, a gente tem a secretária Fábia Richter também, né? Temos ali o Silomar Garcia, Silvana Covatti, Rui Irigaray e também ali o vereador Heider ali nessa capa da revista física em evidência. E dentro, olha quem está aqui, né? Está aqui o Dr. Matheus Marques aqui, prevenção penal e governança pública, o papel estratégico da advocacia criminal, nessa entrevista muito bacana, na revista aqui, deixa eu pegar o número aqui, revista de número 117, né? Revista em evidência de número 117, com a entrevista aqui com o Dr. Matheus Marques. Vamos adiante então, doutor, vou lhe perguntar justamente, a gente estava falando antes ali, né, sobre o exercício da advocacia criminal de equilibrar essa questão técnica, né, com a sensibilidade humana de situações que envolvem muito sofrimento, né? O sujeito que procura ali muitas vezes o advogado criminal, né, ele está numa situação emocional complicada, a família está complicada, dos mais diversos tipos de situação. Estava vendo esses tempos aí a situação, por exemplo, de alienação parental de pais que sofrem falsas acusações. Então, situações complicadas ali, o pai sofreu uma falsa acusação e o papel do advogado, além de colocar ali o contraponto, tem que também dar um apoio emocional para a angústia de estar separado do seu filho, aquela situação toda. Então, tem a parte técnica e também tem a orientação do cliente ali, para também o advogado não cair na ansiedade do cliente também, né? Porque muitas vezes os processos são demorados e aí o pai fica ali, pô, doutor, e aí, estou sem ver meu filho, estou sem ver minha filha, e aí tem que equilibrar a técnica também com o apoio, literalmente, psicológico e emocional para o cliente. Como é que é isso, doutor? Bom, eu penso sempre que o processo criminal, ele é talvez a pior situação da vida de alguém, porque é ali que o sujeito perde a sua liberdade, muitas vezes perde a sua família, muitas vezes perde seu patrimônio, e quando acontece, né, do sujeito estar envolvido em uma situação como essa, é preciso que o advogado tenha um equilíbrio muito grande, né, e um senso, principalmente, de firmeza, né, dentro daquilo que ele está proposto a fazer, para que o cliente não se sinta fragilizado ainda mais. Claro. Porque quando o cliente bate a porta do escritório, ele bate a porta do escritório dentro das suas maiores fragilidades. Sim. Né, que é todas essas perda que eu falei. Da família. Possibilidade de perder a família, perder patrimônio, perder principalmente a sua liberdade. E ali está o papel do advogado, de tentar mostrar para esse cliente, que muitas vezes esta situação ele vai ter que doer na carne, porque vai ter que passar por isso, vai ter que enfrentar isso. E a presença desse advogado, muitas vezes vinculada a estratégias que são ali pontuais e que podem, muitas vezes, até mudar o rumo dessa própria investigação ou do próprio processo, dão a essa pessoa um pouco mais de senso de conforto, e até mesmo me fugiu aqui a expressão, mas ser até um pouco mais afetuoso nesse sentido de ter essa recepção por parte do advogado.
E o advogado, quando ele tem essa possibilidade de buscar esta situação, o que ele faz a partir daí? Ele cria determinadas estratégias, ele coloca para o cliente que o tempo do processo não é o mesmo tempo que o cliente imagina. Sim. O tempo do juiz, né, de decidir as coisas não é o mesmo tempo que o cliente gostaria. Toda essa formatação que passa a acontecer a partir do momento em que este cliente está inserido dentro de uma esfera criminal é muito diferente daquela que ele imagina. Claro. Então, principalmente se a pessoa está presa. É verdade. Que é a liberdade, né? Que é a pior coisa. Exatamente, porque ele quer que o processo dele seja julgado primeiro que os demais, ele quer que o processo dele tenha uma prioridade Visto que muitas primeiro. vezes não tem, né? E é preciso fazer com que o cliente tenha essa compreensão de que muitas vezes o tempo que ele imagina não é o tempo do processo. Do processo. Né? E também tem as circunstâncias que são pontuais de cada processo, que, por exemplo, envolvendo crimes que precisam de perícia sobre determinadas apreensões que são feitas, nem sempre essas perícias são rápidas. Elas têm um prazo, né, um lapso temporal ali para serem realizadas que muitas vezes vão além daquele que é esperado. E é preciso que o cliente também compreenda que este papel não está fora daquele alcance do advogado, mas que essas diligências são fundamentais para que ali na frente se possa provar com muito mais clareza uma possível inocência ou até mesmo uma forma de participação naquele fato que até então é criminoso. Né? Pois para a gente entender, esse primeiro bloco já está chegando no final, a questão do papel do advogado criminalista é que seja cumprido, né? Isso é uma questão de direito do cidadão, que todos tenham direito a usar um termo jurídico, a ampla defesa. Né? Então, é interessante isso, não necessariamente como o doutor Matheus estava falando no início ali, não, o sujeito confunde ali, o advogado criminalista solta um criminoso. Não é isso, é garantir, ao contrário, garantir para que tudo seja feito de acordo com o que manda a Constituição, né, doutor? E o sujeito tem a sua defesa. Muitas vezes pode ser que tenha algum problema ali que não seja necessariamente a culpa dele ali, então é o papel do advogado garantir um direito do cidadão. Não é isso, doutor? Exatamente. O contraditório e ampla defesa, como nós chamamos dentro da estrutura do processo penal, ele é uma das principais garantias do acusado. Né? Então, se uma pessoa está sendo acusada por determinado crime, cabe ao Estado fazer este papel de prova, né? De provar que aquele sujeito realmente praticou aquele fato criminoso, e a ele cabe fazer o contraditório dessa prova. Né? Então, esse princípio ele é basilar, ele é um dos princípios norteadores ali de toda essa circunstância do processo penal, mas ele dá essa capacidade do sujeito de muitas vezes trazer ao processo elementos que até então não tinha. Exatamente. Porque tu tem uma acusação, mas tu não tem a palavra do acusado. Né? E aí quando o acusado responde ao processo, ele traz elementos de prova, ele traz determinadas perícias, ele traz muitas vezes documentos, até hoje em dia é muito comum... WhatsApp? Exatamente, mensagens de WhatsApp que comprovam ali a sua inocência. São feitas atas notariais? Exatamente. E que são caras. E que são muito caras, inclusive, né? São muito caras. O pessoal entender, dependendo aí do tabelionato, aí uma conversa custa um pouco mais de R$300 para ser literalmente periciada, né? Então, uma conversa, o jeito, imagina, tem 3, 4, 5, 6, faz as contas aí, quanto vai sair. Isso é uma outra questão, né? Porque a gente fica pensando quem não tem condições financeiras de fazer essa perícia no tabelionato, as atas, né, notariais. Vamos para o intervalo, já terminou o nosso bloco aqui. Deixa eu lembrar para você sempre também que o programa conta com o apoio da FAMURS, né, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Revista em Evidência na Política e nos Negócios. Quem faz está em evidência. A gente já volta um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E também SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine também o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir o programa lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação para receber as novidades e dar aquele legal, aquele like, aquele joinha para a gente. Hoje estou conversando aqui no programa, nessa primeira parte, com um dos maiores advogados criminalistas do Rio Grande do Sul e que a gente vai saber daqui a pouquinho também sobre a expansão depois de 20 anos de atuação no mercado. Estou conversando com o Dr. Matheus Marques, que também tem um papel na docência, né? Na questão aí do ensino da prática profissional do direito criminal. Vou começar perguntando nessa parte, nesse segundo bloco, doutor, de que forma a atividade como professor influencia a sua atuação prática como advogado criminalista? Bom, Cláudio, eu estou em sala de aula há 15 anos, né? Eu já passei por alguns lugares e tenho muito carinho por todas as salas de aula que ingressei, que lecionei, e fiz muitos amigos ao longo desses 15 anos. E talvez um dos papéis mais importantes que eu vejo do professor é ele saber orientar. Não basta esse professor ele ter o conhecimento geral sobre a matéria, ele conhecer de todas as técnicas e todos os doutrinadores possíveis e fazer uma excelente aula se ele não tiver a capacidade de orientar, né, e de trazer para si os seus alunos. Por quê? Porque hoje o perfil do aluno mudou muito. O perfil do aluno hoje não é mais aquele aluno que se debruça e estuda. O papel do aluno hoje é muito mais prático, vamos dizer assim. Então, além, né, de fazer toda essa compreensão, indicação, orientação que se faz para os alunos em sala de aula, eu estou pensando em fazer um concurso para delegado de polícia, o que eu preciso? Olha, para seguir este caminho, você precisa fazer essas e essas técnicas. Estou pensando em estudar para ser advogado, então, dentro da área que você escolher, você precisa ter essas e essas técnicas. Então, muito mais do que orientar e mostrar o caminho para o aluno, hoje é preciso ter um papel bastante, e o que eu vejo como fundamental, que é mostrar para ele que este caminho está correto. E este caminho hoje, essa demonstração de caminho correto hoje, ela traz para o aluno também uma certa vivência diferente daquela que ele está tendo no seu dia a dia, que muitas vezes é o estágio lá em que ele passa o dia inteiro não vendo coisas que ele gostaria de ver, de trabalhar numa estrutura diferente, e a sala de aula te traz essa possibilidade de demonstrar para ele todos os dias o caso concreto, porque se traz exemplos do dia a dia de como acontecem as coisas, de como é que um processo criminal muitas vezes funciona, né? Se faz muitas vezes simulações de julgamentos dentro de sala de aula. Então eu tenho o hábito, por exemplo, nas disciplinas que leciono de processo penal, de em uma oportunidade durante o semestre, de fazer um júri simulado. Opa! E eu trago um caso concreto, um caso que é real, que, né, muito mais simples, que já aconteceu, que já foi julgado, transitado em julgado, e coloco dentro de sala de aula para que eles se dividam entre acusação, defesa, juiz e muitas vezes até espectadores ali, porque tem aluno que não gosta de participar, sim. Mas esses alunos eles conseguem desenvolver a sua prática melhor, né, nesse tipo de ambientação, né, nesse tipo de modelo. E isso para o aluno é muito satisfatório, porque quando ele veste uma toga e vai lá fazer o seu papel de defensor ou mesmo até de acusação, ele nunca mais esquece que fez aquilo. Claro. Né? E aquilo para ele é marcante. Então, o papel do professor hoje, muito mais do que dar a técnica para o aluno, que é fundamental, principalmente para operadores do direito, mas é muito mais de trazer a realidade também para a sala de aula. Isso que eu vejo hoje como uma circunstância que, para mim, é principal, né, dentro dessa estrutura como professor.
Lembrando, inclusive, né, doutor, que o Tribunal do Júri, como se diz, ele é para Hollywood, principalmente para os cinemas, né, não só nos Estados Unidos, na Europa também, como um dos preferidos temas para filmes e séries, né? E lembrando que acontece contra crimes contra a vida apenas aqui no Brasil, né? Tem essa questão que a gente acha que todos os julgamentos são aquele formato que a gente vê ali, o juiz, né, os jurados e tal, os advogados explanando. Isso é só crimes contra a vida aqui no país, né? Exatamente. No Brasil, nós temos um aspecto muito pontual, e esse é até um tema da minha tese de doutorado, que eu faço um estudo entre o que acontece na legislação brasileira relacionado ao Tribunal do Júri, ao Tribunal de Jurados, e o papel do modelo espanhol, né? Eu faço essa relação entre Brasil e Espanha, onde a Espanha tem pelo menos 70% dos seus crimes são julgados por um colegiado. Ah, é mais? E aí existe uma diferença. No Brasil, nós temos somente os crimes dolosos contra a vida. E tem que ser os dolosos. Os culposos são por juiz togado. Sim. Né? Então, os dolosos contra a vida, que seria ali o homicídio, Sim, o feminicídio e esses crimes decorrentes ali nos crimes contra a vida, estão passíveis de serem julgados pelo Tribunal do Júri. Isso é interessante, essa diferença em relação ao Brasil. Falando sobre também, doutor Matheus, a questão do direito penal empresarial, né, que passou de um tempo para cá, inclusive na presença no noticiário, né, passou a dialogar cada vez mais o direito penal com o mundo empresarial, né, e a questão também da compliance corporativa também, que é um assunto que está muito presente hoje, né? Como é que é essa questão aí, doutor? Bom, com o passar dos anos, né, o direito ele acaba se transformando e muitas vezes as próprias relações internas ali do âmbito empresarial também acabam muitas vezes se relacionando. Antes, sei lá, o principal medo do empresário era o direito trabalhista, né? Era no âmbito do trabalho, era aquela ação que o empregado ingressava contra a empresa cobrando lá determinados reflexos salariais. Hoje não. Hoje nós temos uma série de elementos que podem trazer para a empresa muito mais dano do que uma ação trabalhista. Sim. Né? Porque refletem não só na característica da empresa como uma empresa que é idônea, mas também na sua reputação perante os demais. E aí é que entra hoje dentro do âmbito do direito empresarial, que é um dos nossos nichos de atuação do escritório, esta relação com o compliance, essa relação com a governança, esta relação com determinados elementos que são fora daquela estrutura do dia a dia do direito penal. Então, são relações que se constroem exatamente para evitar que práticas criminosas aconteçam ou que determinados crimes aconteçam no âmbito da empresa. E aí vem uma inserção que nós podemos fazer com a NR1, que acabou mudando toda uma estrutura agora de regulação da empresa, em que muitas vezes está lá um assédio sexual, por uma hierarquia e tudo mais que acontece dentro da empresa, que acaba impactando no dia a dia da convivência dos próprios funcionários. Então, o empresário hoje ele tem que estar muito mais atento para estas questões que são antecipatórias a um possível evento criminal e tentar, de uma certa forma, conter isso, né, do que buscar, muitas vezes, resolver quando a situação já acontece. Então, hoje, o preventivo dentro das empresas, através de um compliance muito bem estabelecido, através de uma estrutura de governança, através de uma política, muitas vezes, de uma ouvidoria de integridade, traz para a empresa uma capacidade de se autogerenciar muito mais fácil. Antes de uma crise. Exatamente, e ser preventivo, né? Não esperar que o problema aconteça para depois adotar as medidas e dizer que as suas relações eram aquelas, mas buscar através da prevenção. Sem contar que a imagem da empresa também vale muito, né? Vale muito dinheiro. Então, uma situação dessas dentro da empresa, e hoje a gente tem, além da imprensa, as redes sociais, pode danificar bastante ali, até a questão da relação com os próprios clientes, né? Também fornecedores. Com certeza, a questão hoje reputacional da empresa, ela está muito além daquela relação entre funcionário e empregador. Ela está hoje diretamente relacionada ao âmbito social. Né? Uma empresa que pratica condutas ou que tem relações um pouco diferentes e estranhas, ela acaba também tendo esses reflexos de maneira social, porque o funcionário ou determinadas ocorrências acabam indo para a internet. A empresa vai ficar mal falada. E a empresa acaba ficando nesse sentido.
Perfeito. A questão, a gente estava falando antes também ali, doutor Matheus, o processo penal e as garantias fundamentais, né? Em tempos aí falando sobre a mídia, né? Disposição midiática, de investigações e processos também, que é outro. A gente tem lá o Tribunal do Júri nos filmes, nas séries, e a gente tem aqui no Brasil as investigações e os processos, né? A gente vê as operações policiais, e aí eu, como jornalista, a gente vê que muitas vezes é importante essa entrevista com o doutor Matheus da área, porque às vezes os jornalistas até acabam pecando, falando algumas coisas, né, que não são bem assim, inverdades ali, no afã, né? Copa do Mundo, esse ano tem Copa do Mundo, todo mundo vira treinador. Dependendo da situação, agora as questões, por exemplo, que envolvem o STF, Congresso Nacional, fica lá todo mundo tentando dar meio advogado criminalista, ele dá um pitaco ali e às vezes sem consultar quem entende do assunto, né? A questão acaba atrapalhando aí as garantias, por exemplo, fundamentais do investigado, né, daquela pessoa que é acusada. A gente tem, por exemplo, uma premissa, doutor Matheus, numa conduta no jornalismo de chamar de suspeito, né? Falar que é acusado, ou se for acusado, falar por quem está acusando e por que está sendo acusado, e sempre ouvir a defesa do fulano, né? Se não conseguiu ouvir, não conseguiu falar com o doutor Matheus, não tem problema, coloca lá. Tentamos entrar em contato e até o final do fechamento dessa edição não conseguimos contato com a defesa do fulano de tal. Mas já está na mídia, já está lá na mídia. E isso aí, às vezes, não atrapalha né, a questão, como nós estávamos falando lá do início, não só do julgamento em si, mas a própria ponto emocional do cliente, do investigado? Com certeza, e essa tua pergunta ela é fundamental, Cláudio, porque ela traz aspectos que não ficam só dentro do processo. São aspectos que estão relacionados ao dia a dia, né, de uma pessoa que está envolvida em um cenário criminoso. Então, se nós temos uma pessoa hoje que ela tem uma certa estrutura, se ela é uma pessoa que ela é conhecida, né, das demais, sim, uma pessoa pública, então isso é muito mais devastador para a sua atividade do que aquela pessoa que não é tão reconhecida assim. E isso causa não só para aquela pessoa que está envolvida nesse cenário, causa uma quebra de vários paradigmas que são pessoal, profissional, social, traz também a questão do próprio processo. Sim. Né? Porque muitas vezes aquilo que a imprensa divulga, muitas vezes aquilo que a imprensa publiciza, é uma parte da investigação que ela teve acesso, né? E muitas vezes teve acesso antes da defesa. Muitas vezes isso é encaminhado pelas próprias autoridades que estão, né, investigando aquele caso e que precisam também dar uma resposta social. Nós vemos determinados casos que muitas vezes temos uma vítima, mas que depois que é publicizado, que sai na mídia, aparecem 8, 9, 12, 15 vítimas. É verdade. Então, o papel da mídia também tem esse balanço, sim, que precisa ser melhor adequado, na minha, sim, concepção. Porque a mídia faz um papel importantíssimo, que é relatar. Mas tem que ter bom senso. Mas é preciso que esteja dentro daquilo que a lei determina. E o ponto talvez que seja inicial ali, ao momento em que você refere sobre investigado, acusado e tal, está perfeito, porque o papel da mídia também é esse, sim, é dar voz para a defesa para saber se tem alguma coisa para falar. Sim, né? Claro. Porque claro, se alguém está sendo acusado, ele tem o direito de se defender. Como nós falamos no início. Exatamente, de aplicar o seu contraditório. E se essa pessoa está numa fase investigatória ainda, não se quer dizer que ela seja culpada. É verdade, né? Não terminou o processo. Não terminou, nem iniciou, na verdade. Às vezes nem iniciou. Às vezes nem iniciou. Tecnicamente falando, né? Exato, porque se nós temos uma questão relacionada à investigação, né, nós ainda estamos colhendo elementos que podem servir de prova para uma possível ação penal. E esse papel aqui de quem está investigando, e principalmente do defensor, são fundamentais. Eu tenho convicção, e no meu escritório nós aplicamos isso, de que o inquérito policial, para nós, é o principal momento de defesa. Porque é ali que nós sabemos do que vai surgir como uma forma de processo lá na frente e também, consequentemente, é ali que nós estruturamos as nossas defesas. Sim. Né? É ali que nós montamos as nossas estratégias e vamos percebendo se isso ali na frente vai ser um cenário
pior para o cliente, e até antecipamos isso para ele, Sim. né? Ou se isso vai permanecer, e é nessa concepção que nós teremos algum tipo de processo ali na frente. Perfeito, doutor Matheus. Terminamos esse segundo bloco, mas não sai daí, porque em seguidinho eu sei que você está gostando, a gente já volta ao instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua participação, o seu carinho, a sua audiência aqui com a gente. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem aí o apoio, né, e o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Também SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Não deixe de nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também lá no nosso perfil do Instagram, com os bastidores dos programas. Estou entrevistando hoje o Dr. Matheus Marques, advogado criminalista, também professor de Direito Penal, mas antes de continuar esse nosso último bloco da entrevista com o Dr. Matheus, deixa eu mostrar para vocês aqui essas edições aqui, né, da revista Em Evidência. Olha aqui, que bacana aqui, com uma entrevista exclusiva com o prefeito de Portão, Kiko Hoff. Olha aqui, ó, que bacana. E dentro aqui, quem é que está aqui novamente aqui? Deixa eu tirar a marcação aqui. Olha aqui, ó, de novo aqui também, o doutor Matheus, como o risco penal pode comprometer a estabilidade do mandato e a governabilidade. Esse é um assunto também, um tema extremamente importante. Deixa eu mostrar uma outra edição aqui também da revista Em Evidência. Olha aqui, ó, essa revista aqui com Adriane e Salmo, né, Dias de Oliveira, o casal mais atuante do municipalismo gaúcho, virando para cá. Olha aqui, ó, que bacana, essa edição está espetacular, né? E deixa eu mostrar aqui dentro para vocês também. A gente tem aqui o grande prêmio, olha aqui, né? Que eu tive o prazer de participar, de apresentar aqui o Lúcio, aqui o CEO aqui da revista Em Evidência, né? Do Troféu Mérito Prefeitos em Evidência do Rio Grande do Sul, que eu tive aí, né? O prazer de apresentar ao lado do Lúcio, ao lado do Julião, né? Muito bacana mesmo, lá no Instituto Caldeira. Sensacional, grande prêmio, e aguarde, porque tem aí a próxima edição, aí tem surpresas muito legais. O prêmio está tomando uma proporção, tomou já uma proporção incrível, foi uma festa maravilhosa. Parabéns aí ao Lúcio Vaz e a todos que participaram da organização do prêmio, né? Mérito Prefeitos em Evidência do Rio Grande do Sul. E para fechar aqui, deixa eu mostrar essa última aqui também, né? Essa edição aqui também é muito bacana. Tem aqui o Dr. Vladimir Chieli, mandar um abraço ali, né, da CDP Consultoria em Direito Público. Tem aqui a comandante Nádia e na capa aqui o Sérgio Chessini, que tem uma entrevista exclusiva, né? Prefeito de Garibaldi, muito bacana a entrevista que eu fiz com o prefeito de Garibaldi. E aqui, a gente tem aqui também, olha aqui, ó, a FENACHIM, né? FENACHIM, de 30 de abril a 10 de maio, agora de 2026, na nossa querida Venâncio Aires aí, a FENACHIM, uma super festa imperdível, né? E aqui na Masper TV a gente vai estar trazendo a cobertura completa, e aqui também, né, no programa Em Evidência na TV. Seguindo então nesse último bloco com o Dr. Matheus, falando aí sobre o direito penal, né? A gente estava falando aí sobre a questão dos tribunais, tribunal do júri,
né, doutor Matheus? E o senhor atua tanto em investigações também, né, quanto na questão dos processos judiciais aí. Qual a importância do advogado da defesa nessa fase, como nós estávamos comentando antes ali, da investigação, do levantamento de provas, como se diz ali, né? As perícias, muitas vezes a gente está falando da questão de conversas em WhatsApp, por exemplo, no aplicativo WhatsApp, e uma série de outras questões. O advogado também tem esse papel de participar nessa construção aí do processo? Com certeza, Cláudio, e é importante essa tua colocação, porque ela traz para a advocacia criminal aquilo que eu entendo como o cerne, né, e o coração de qualquer fato criminoso. O fato criminoso mais importante é aquele que tem um acompanhamento desde a fase da investigação, né? E eu sempre falo isso para os clientes, não adianta chegar lá no escritório e já vir na fase do processo e achar que a fase de investigação é apenas para ser ouvido. Sim. E que ali não vai acontecer nada, quando na verdade é ali que todas as coisas se ramificam. É ali que se ramifica muitas vezes uma busca e apreensão, é ali que se ramifica muitas vezes até para uma prisão, dependendo da quantidade de vítimas, necessidade e tudo mais que se estrutura nesse modelo de prisão preventiva que se estabelece. É ali também que se pode muitas vezes elaborar determinadas perícias para fazer contraditório já na fase investigativa, e também existe hoje dentro do parâmetro penal, dentro da estrutura do processo penal, aquilo que nós entendemos como investigações corporativas, né? Que foi um provimento que o Conselho Federal da OAB, lá no ano de 2018, ele aprovou esta possibilidade do advogado fazer a sua investigação. E isso veio quando o presidente Cláudio Lamáquia era o presidente do Conselho Federal. Ah, perfeito. E então o presidente Cláudio Lamáquia publicou esta possibilidade, esse provimento, que dá a garantia para o advogado criminalista de efetuar a sua própria investigação. Então, essa é uma expertise também que nós temos no escritório, que traz, muitas vezes, uma garantia muito maior, e já tivemos sucesso em vários casos do escritório, quando nós aplicamos a nossa investigação interna. Opa! Então, assim, existe a investigação da polícia, nós não, né, respeitamos e atuamos de maneira muito franca e ética, que tem que acontecer, mas nós fazemos a nossa porque muitas vezes não é interesse da polícia ouvir determinada testemunha. Sim. A polícia está, muitas vezes... um outro caminho? Muitas vezes está tomando um outro caminho que é diferente daquele que nós estamos adotando, e a investigação corporativa faz com que tu traga para a polícia muitas vezes um fato novo, claro, né? E que exclui totalmente a participação do sujeito ali e até próprio crime, né? Sim, para enriquecer o processo. Exato. Né? Contribuir Desculpa. Não, por favor, contribuir com o processo. Exato. Então, eu tenho que a fase investigativa, ela é a principal, porque depois tudo aquilo que for realizado aqui dentro da fase investigativa, nós poderemos, né, utilizar de novo e até manusear isso melhor na frente de alguém que tem capacidade para decidir e aí sim absolver o cliente. E são tomadas de iniciativas que eu entendo que são cruciais hoje em dia, principalmente no modelo de processo que nós temos visto hoje pelos tribunais. Perfeito, doutor Matheus Marques. Perguntar também sobre a questão do sistema penal, né, e da realidade social. A gente tem hoje, todo mundo sabe aí, a questão, né, muitas vezes, ainda bem que foi demolido ali o presídio aqui de Porto Alegre, né, um dos piores da América Latina, depois ficamos sabendo, da questão prisional, por exemplo, da ressocialização daquele apenado, né? Esses dias um colega, advogado criminalista, comentava que um sujeito se meteu numa confusão e tal, e estava muito feliz porque o advogado tinha conseguido uma liberdade condicional com tornozeleira, porque ele era filho único de uma mãe viúva. Então, né, doutor, muito obrigado ali e tal, se meteu num tipo de crime lá, cumpriu uma parte da pena e conseguiu a sua liberdade condicional. E então a gente tem essa questão do apenado, né? Da questão do sistema penal. Como é que o senhor vê essa questão hoje em relação, por exemplo, à ressocialização dos apenados, dos presos? Eu penso que nós vivemos hoje tempos muito preocupantes em relação, principalmente à superlotação prisional, que é o que nós estamos enfrentando exatamente neste momento aqui no Estado, né? E eu espero, como advogado,
que nós não retrocedemos àquela época em que nós tínhamos presos em delegacia, algemados em lixeira na frente da delegacia, isso. Né? Mas também tem que se entender que o Estado precisa dar ao sistema de segurança uma prioridade. Sim. Né? Sim. E se nós estamos com prisões acontecendo de maneira como estão acontecendo hoje em dia, deliberada, e muitas vezes prisões excessivas, muitas vezes prisões sem critério algum, arbitrárias, né? Nós precisamos fazer uma compreensão de que tipo de judiciário nós estamos trabalhando. Concordo. Né? Se é um judiciário que muitas vezes vem num escalonamento daquilo que se reflete nos tribunais superiores, né, com esse tipo de mandamento de conduta, e de conduta. Vimos um colega ser preso agora no Maranhão, lá também, em função do ministro Alexandre de Moraes ali, e depois ontem saiu no noticiário manifestações, inclusive da própria OAB, de todo o país ali, porque não cumpriu o rito jurídico, foi direto na execução ali do mandato de busca e apreensão. Né? Exatamente, e aí vem uma questão que se relaciona com prerrogativa do jornalista, né? Que ele tem o direito de ter... proteger a fonte. Exatamente, né? E aí esse tipo de manuseio por parte do judiciário nos preocupa bastante e vai desencadear literalmente dentro daquilo que o sistema não acaba mais comportando, que são as prisões que muitas vezes são desnecessárias, que muitas vezes são excessivas e que são muitas vezes... Né, piorando a situação ainda. Claro, mais. E aí superlotando o sistema, que acaba dando a vara de execuções criminais, que é quem executa determinadas penas que já transitaram em julgado, dando à vara de execuções criminais uma quantidade que é imensa de presos, enxurrada de presos e de processos que precisam ter uma solução. Então, o que se faz hoje? Coloca uma tornozeleira na pessoa, manda ela para a rua, né? E muitas vezes sem ter nenhum critério de ressocialização. O Estado não tem essa capacidade hoje de dar ao sujeito aquilo que ele espera como mínimo. O que deveria ser, né? E exatamente o que a própria lei de execução penal determina. Então. Né? Então, ele coloca uma tornozeleira e diz, segue a tua vida. E abandona o sujeito. E o sujeito, muitas vezes, né, completamente num estado de urgência, ele vai voltar para o crime porque aquilo é mais fácil. Com o crime de novo, o problema até de dificuldade de conseguir um trabalho, um emprego e o preconceito também que se tem, né, de usar uma tornozeleira. As pessoas acham, mas que... Não, gente, é bem complicado mesmo, né? E como o doutor está falando, realmente está em lei, então, essa ressocialização, né, que o Estado deveria cumprir e, infelizmente, nem sempre a gente vê. O pessoal da produção está dizendo, doutor Matheus, que o nosso tempo está esgotado aqui. Quero agradecer a sua participação aqui, né? Uma aula de direito penal aqui, praticamente, aqui para quem está nos acompanhando. E eu sei que o direito não para, né? Está sempre evoluindo ali, então vou agradecer a sua participação e espero que a gente tenha outros encontros aqui no programa Em Evidência na TV, doutor Matheus. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço a Revista Em Evidência. Acho que é muito importante esse tipo de participação, porque traz muitas vezes para o leitor, para o telespectador, uma visão do direito penal que não tem, né, no seu dia a dia. Então, trazer esclarecimentos, trazer posicionamentos, eu acho que é muito importante. E o papel da Revista Em Evidência tem sido esse ao longo desses tempos, trazer para dentro da revista mais informação, né, trazer fontes que são éticas, que compartilham das mesmas essências e, consequentemente, fazer com que não só a nossa sociedade tenha um pouco mais de conhecimento, mas também com que nós também possamos divulgar isso de uma maneira muito melhor. Eu te agradeço imensamente aí a disponibilidade do tempo, do espaço e fico à disposição de você sempre. Da mesma maneira, doutor Matheus Marques. E para você que está nos acompanhando em casa também, tá bom? Essa é a primeira parte do programa Em Evidência de hoje. A gente volta em seguidinha com a segunda parte. É um instante só.
Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país e também aí pelo 520 aqui para todo o Rio Grande do Sul. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E também SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Não deixe de nos acompanhar também no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação para receber as novidades e dar aquele joinha, aquele legal, aquele like para a gente lá também. E os bastidores lá no nosso perfil no Instagram, Revista Em Evidência. Meu convidado desta segunda parte do programa de hoje é um dos diretores do Sintergs, médico veterinário por formação, e foi um dos responsáveis pela produção da vacina que erradicou aí a febre aftosa, né, levando várias vantagens aí para a exportação de carne. Dr. Danilo Krause, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no programa. É um prazer estar aqui com vocês neste momento importante para o estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Doutor Danilo, vou começar lhe perguntando sobre o Sintergs, né, que nasceu, para o pessoal que não sabe de casa, logo após a Constituição de 1988, justamente para garantir o direito de sindicalização aos servidores públicos, né, de nível superior. Como é que foi essa criação? Como é que o senhor vê de lá para cá o sindicato? Nós já existimos com uma entidade, né, que era a UTEGS, a União dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul, desde a década de 60. Né? Depois se verificou que a formação de um sindicato seria mais positivo para os técnicos científicos do Estado. E aí foi depois da promulgação da Constituição Federal, em 88, que permitiu que os servidores públicos se constituíssem em sindicatos também. Nós constituímos, então, os Sintergs, os Sindicatos dos Técnicos Científicos de Nível Superior, né, do Estado todo, onde abrange mais de 40 profissionais, né, de nível superior do Estado. 40 profissionais, né, de formações de diferentes. Formação profissional, de formações diferentes, médicos veterinários, advogados, biólogos, bibliotecários, né, de todos os técnicos científicos que são servidores públicos hoje, nós representamos, são em torno de 8.700. Opa! Doutor Danilo, antes de se tornar sindicato, a entidade também funcionava como associação, né, lá isso em 1960. Mas o doutor Danilo também integra o Conselho de Administração do IP Saúde, é isso? Isso, sou titular hoje do Conselho de Administração do IP Saúde. Que maravilha, que passou aí por uma reestruturação também, né, doutor? Passou por uma reestruturação que nós não gostaríamos de ter sido dessa maneira, né? Porque o que aconteceu? Ela glosou o servidor público e o Estado não participa. Né? Então, aumentou a nossa participação, que deveria ter sido desde o começo, dos dependentes, que não era cobrado nenhum valor, e agora é cobrado. Não existe uma possibilidade de um plano de saúde, não é plano, é um sistema de saúde, sem que as pessoas contribuam. Né? Aí não ia dar certo. Né? Então, agora todos contribuem, desde do filho até o adulto, né? Então, todos contribuem. O que aconteceu? Hoje existe um superávit, né, na conta do IP Saúde. Opa. As contas todas pagas em dia, os médicos pagam em dia, e agora com uma contribuição para os médicos parecidas com todos os planos de saúde que tem no Estado. Olha, né, pelo menos é justo a gente ver a mudança aí, porque o que importa é o funcionário, né, o servidor público ser atendido. E nós tivemos E os médicos serem pagos também. Exato, claro. Nós tivemos uma participação
muito forte, né, de uma liminar que, junto com a União Gaúcha, que a sede é ali na Júris, do Tribunal de Justiça, ali, né, que foi possível fazer um acordo com os hospitais que não estavam querendo mais atender dentro do contrato, né? E é isso agora, todos os hospitais do Estado do Rio Grande do Sul, o sistema de saúde do IP Saúde tem 200 hospitais. Abrange todo o Estado? Todo o Estado. Ah, mas que maravilha. Aliás, voltando a falar sobre a questão também dos Sintergs, né, que teve uma vitória recente para garantir os aprovados em concurso sejam chamados antes da contratação de temporários. Isso é uma conquista interessante. É importante isso, né? Porque o Estado tem que ter os seus servidores não como seletistas ou temporários, né? Tem que ter aquele permanente, o servidor de carreira. Porque as nossas carreiras, por exemplo, do Sintergs, elas são carreiras ali junto ao povo, junto à população, né? Sim. Nós trabalhamos com a população. E não podemos ter interferências, né, políticas quando a gente faz um projeto para atender a população do Rio Grande do Sul. Então, por isso que nós temos que ter servidores de carreira, não temporários. O que vai acontecer com os temporários agora, terminando o governo? Sai. A gente está falando de temporário, que é os cargos de confiança também, muitas vezes, também, né? Junto, eles estão juntos, exatamente. Sim, que acabam trabalhando como um funcionário. Exatamente. Né? E aí o pessoal fica, por que o governo não abre o concurso? Então? Exatamente. Então, os concursos, nós obrigamos o Estado a chamar... Todos concursados? Todos concursados. Justo, muito justo. Eu, como ex-funcionário público do Rio Grande do Sul, concordo também. A gente tem aí, doutor Danilo, a questão também dos órgãos de pesquisa e planejamento do Estado que tiveram uma perda de estrutura também nos últimos governos. A gente vê isso muito no noticiário, né? Daí a gente fica pensando, e aí, como é que vão ser realizados os trabalhos, continuar, né? A qualidade do trabalho dos profissionais sem a estrutura adequada? Olha, imagina só a responsabilidade de um Estado que não tem pesquisa científica. Não tem como, né? Só como exemplo, ali no Instituto de Pesquisa de Exército Namora, onde nós fizemos a vacina contra a fitose, né, ele está sendo demolido, está caindo aos pedaços. Nós fizemos essa denúncia junto ao chefe da Casa Civil, né? E ele não acreditou que estava acontecendo. Está caindo, porque houve a enchente, né, que chegou a 2 metros ali do Instituto de Pesquisa e que estragou muitas... O andar térreo, a estrutura toda foi abalada, né? E o LACEN foi diminuído, onde se fazia medicamentos para a população, né? Então, não existe Estado... nem do Estado da Federação quanto o país que não utilize recursos para fazer pesquisa. Pois eu não sabia dessa questão e a questão do desenvolvimento da erradicação da febre aftosa, né? É uma questão interessante, porque daí não resta dúvida sobre a importância da pesquisa. Ela proporcionou, imagina, todas as exportações no Brasil inteiro, porque é uma vacina que estava pronta, né? E que a gente recebeu todos os recursos do governo do Jair Soares. Isso nós temos que do governador chamar a atenção. Ele deu ele me concedeu todos os recursos possíveis para construir o laboratório, né? E nós fizemos a vacina em 6 meses na nossa administração, né? Que todas as empresas multinacionais estavam impedindo que essa vacina fosse feita. Só imagino. Porque era uma vacina, né? Em detrimento a 4 vezes a vacinação no rebanho bovino do Rio Grande do Sul, né? E essa vacina reduziu para uma vez, né? Com uma eficácia máxima que tinha, tanto é que eliminamos a febre aftosa no Brasil inteiro. Pois então, né? E isso afeta diretamente a questão econômica.
proporcionou o Estado do Rio Grande do Sul ter bilhões de reais, né, na sua economia, e o Brasil, então, uma fortuna excepcional. Hoje está aí o setor agropecuário, né, faturando os índices de Sim, sempre de recorde, muito, em cima de recorde. É verdade. E uma curiosidade, doutor Danilo, e aí essa vacina desenvolvida, e aí ela é comercializada como daí? Fica para aquilo? No início ela foi comercializada pelo Instituto. Pelo Instituto. Ele mesmo distribuiu. Ele já distribuía as outras vacinas também, né? Perfeito. Em parceria com todos os outros os laboratórios. Nós, em 1984, com a aprovação do Ministério da Agricultura da nossa vacina, do Instituto de Pesquisa Desidério Finamora, ali em Eldorado do Sul, a gente começou a entregar a maneira de como fazer a vacina, né, para as empresas. Sim. Porque no primeiro momento eles achavam que nós ficaríamos só o Estado conduzindo. E não era nesse sentido, era para mostrar que existia uma eficácia muito grande e seria em benefício do próprio produtor, que ele compraria uma vacina por ano. Eu comprei uma vacina por ano? Uma por ano, na outra vacina antiga era 4. Olha só, mais isso ainda. Olha a economia dos produtores, né? Nossa, que época é isso, doutor Danilo? Em 1984 foi aprovada a vacina. E o senhor estava participando lá? Eu era o diretor do Instituto de Pesquisa Veterinária. Mas que coisa séria. Esse resgate a gente tem que entender. Eu acho que não fica nenhuma dúvida sobre a importância da pesquisa, né? Não tem, né, nesse sentido aí para o Brasil inteiro. Nós fomos chamados na Assembleia Legislativa para receber uma comenda lá, todos os pesquisadores que fizeram a vacina, que participaram da vacina, né? E isso aí foi muito gratificante o ano passado que nós recebemos essa comenda. Que maravilha. Doutor Danilo, vou pedir licença, a gente vai para o intervalo, mas em seguidinha a gente segue falando sobre esses feitos, essas conquistas aqui, que muitas vezes, né, a gente não fica sabendo. A gente já volta no instante. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo a sua audiência, a sua participação e o seu carinho aqui com a gente pela Masper TV, sempre lembrando, né, que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Você pode assistir também o programa no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e aproveita também para se inscrever lá no nosso Instagram. Lembrando sempre que o programa, né, também conta com o apoio da FAMURS, da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, querida FAMURS, né? E também aí a gente já sabe, né? A gente sempre diz aqui, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Aliás, quem faz muito, estou conversando com o doutor Danilo Krause, né, que é um dos diretores do Sintergs, aí, médico veterinário por formação e um dos responsáveis pela produção da vacina que erradicou, que acabou com a febre aftosa. Voltando para a questão ainda da questão da febre aftosa, né? Muita gente não sabe, doutor Danilo, o que é a febre aftosa, o que ela causa, né? Quais são os impactos e o que é exatamente? Bom, primeira coisa, mais importante, é uma doença econômica, né?
Aliás, a febre aftosa é que foi causadora de todos os problemas econômicos do estado do Rio Grande do Sul, porque impedia a exportação de todos os produtos. Qualquer produto no país que tem febre aftosa, ele é impedido, ele é glosado pelo mundo inteiro. Ah, né? sim. Então, esse é o problema, né? Então, quando tem uma doença, por exemplo, agora deu a da gripe aviária, né? Isso. Parou a exportação. De carne. Parou a exportação. de E frango. nós não tínhamos, naquela época, a exportação por causa da febre aftosa, né? E aí tinham começado, naquele mesmo momento, a industrialização de aves, né? na tecnologia moderna, e aí impedia todas as exportações de tudo, da soja. Né? Ela não podia exportar soja, não podia exportar milho, não podia exportar nada, por causa da febre aftosa, que podia estar levando o vírus para os outros países. Ah, né? sim. Imagina que se o senhor tem febre aftosa na sua propriedade, se o senhor for entrar na outra propriedade, o senhor pode estar levando para outra propriedade pelos pés. Imagina. Né? O vírus. É um vírus. É um vírus. É parecido com um vírus da gripe, porque ele tem várias cepas. Né? Sim. E aí, naquela época, nós produzimos uma vacina que pegava todas as cepas e que ela produzia uma imunidade muito grande e era a imunidade continuada. Ah, né? entendi. Que demorava 1 ano para ela perder essa imunidade. Acabava mesmo. E acabou com a febre aftosa. Com a febre aftosa. E o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro foi beneficiado. Olha só. Aliás, né, doutor Danilo, falando um pouquinho, pegando um gancho aí, como se diz no jornalismo, sobre a questão do trabalho do médico veterinário, né? As pessoas, né, tem muita gente que acha que é mais comum e o mais famoso ali, aquele que trabalha em pet shop, cuida dos bichinhos e tal. Aí tem a questão do campo, a gente fala muito sobre médicos veterinários durante a Expo Inter, por exemplo, mas o médico veterinário cuida até de uma questão de um supermercado, por exemplo, da alimentação. Sim, né? O campo de trabalho é muito amplo. É muito amplo o campo de trabalho do médico veterinário. Ele é responsável pela fiscalização de todos os alimentos de origem animal. Imagina. Né? Desde que o animal entra num frigorífico, né? Aliás, na propriedade, Na propriedade, né? sim. Lá na propriedade, já tem toda o médico veterinário controlando toda a produção dos animais. Depois, quando vai para o frigorífico, também tem a inspeção de médico veterinário. E depois, lá no comércio, também tem a fiscalização. Também para ver se está sendo cuidado, está refrigerado. Sim. Exatamente. Então, qualidade. Ela entra em toda a cadeia produtiva do começo ao fim. Impressionante, né? Impressionante. E em todas as etapas, né? Sim, pois é. Todas as etapas. Imagina a alimentação, a gente está falando do... Não, é o principal, né? A essência da humanidade aí está na alimentação. Imagina se tiver uma alimentação sem qualidade e aí, então, dando os parabéns aí. Você nem sabe que está comprando ali aquela sua carne ali, os ovos, né? E aí, por aí vai o frango, que todo mundo gosta. Suíno. Suíno também, é verdade, carne suína, que produzimos bastante. Você nem sabe que se está comendo bem, está comendo com qualidade, tem um médico veterinário. Exato. E outra coisa, por exemplo, nós estamos falando da aftosa, mas foi produzida também lá no Instituto de Pesquisa Veterinárias, lá antigamente, a vacina contra a peste suína, que também impedia e impede também, né, a exportação dos animais, né? Então, a importância da pesquisa, a importância dos técnicos científicos no Estado, porque, além disso, também, o técnico científico trabalha na saúde. Na pandemia, por exemplo, nós tivemos vários colegas que faleceram. Que acabaram falecendo. Trabalhando na ponta, na frente, quando não se sabia o que era que estava acontecendo. Acabavam pegando e isso o Estado não deu importância, né? Pois é. Não deu importância. As profissões, no meu pensamento, são as mais importantes, são a educação, é verdade. Né? A educação e a produção de alimentos e a saúde.
né? Então, e o Estado não dá importância para isso. Na hora do discurso político, todo mundo Não fala dá que importância para isso. depois São os salários mais defasados. fica só no tem. discurso. Exatamente, são os salários mais defasados, né? Aqueles que produzem alimentos, aquele que produz a saúde e aquele que produz a cultura do nosso povo. São os que menos são recebem. valorizados. Exatamente. Não, eu vou voltar para o pessoal que está se conectando agora com a gente, doutor Danilo, a questão aí da sede, né, do Instituto. Isso aí é impressionante. É inadmissível. É inadmissível que o Estado abandone todas as instituições de pesquisa. O que está acontecendo? E uma outra área que é ali no Menino do Deus também parece que estão fechando, né? Que era a parte toda da agronômica ali que ficava. Sim. Também está fechando agora, está tudo bloqueado. Pois é, gente. E aí nós vamos ficar à mercê de outros... Vamos ficar sempre à mercê de outros fazendo... Outros fazendo e vendendo para nós. E vendendo para nós, encarecendo, né? Se a gente tudo. Podia produzir aqui mesmo. Exatamente. Sem contar o que pode ir indo, né? O incentivo à pesquisa, como o doutor Danilo está falando, a questão do incentivo à educação, né? A formação do profissional. Quanto mais se investir, a gente vê isso em países desenvolvidos, sempre lá na ponta, lá depois, deu muito certo. Houve a reestruturação agora dos nossos cargos no Estado, né? E o doutorado, praticamente, o Estado não deu bola. Não deu bola, né? Pode ser especialização e mestrado, mas doutorado, não importa isso aí. Então, o Estado não se preocupa com valorização da educação. Valorização científica do Estado, não é do profissional, é do Estado. Pois é, Porque quando tu tem mais especialização, mais tu vai dar para o povo, né? Qualidade para o povo. É verdade. Eu tenho um mestrado e respeito muito quem tem doutorado. Fui convidado para fazer um doutorado, acabei de como foi difícil fazer um mestrado. É verdade. Então, né, além do curso superior, obviamente, mas tem que se valorizar, gente. Tem que se valorizar. Não pode, a régua tem que ser sempre para cima e não para baixo. Não retirar a verba de faculdades federais. Esses dias eu estava vendo a foto da agronomia ali, no início do século passado, o prédio da agronomia, na saída de Porto Alegre, indo pela RS 040. Tem que valorizar. Também o prédio também está bem defasado ali. Está bem descuidado. Está bem descuidado também. O que está acontecendo? A gente vê a nossa URGS ali, prédios históricos também, né, mal cuidados. Não dá, gente, não dá mesmo, porque esse ano tem eleições, na hora do discurso, né, vão cuidar de tudo, vão fazer tudo. Exatamente. Os salários vão ficar tudo certo, tudo bacana, e aí depois, quando se elege, não se ouve mais falar em nada. Doutor Danilo, a questão também, né, o senhor teve atuação na organização do sindical, né, dos médicos veterinários por si só também. Como é que foi isso? Foi antes da promulgação da Constituição de 88. Antes ainda? Lá no próprio Instituto de Desidério Finamor, nos reunimos técnicos lá, né, porque naquela época da ditadura não faziam mais concurso público. E nós éramos contratados pela CLT. Né? Sim. Então, nós fizemos uma reunião dos técnicos lá e disse, vamos formar um sindicato para nos defender. E o pessoal questionava, né? O diretor, inclusive, o doutor Guerreiro, questionava. Vocês não podem, são servidores públicos. Mas nós éramos seletistas, então nós podíamos, depois do nosso serviço do Estado, trabalhar particularmente, ter a nossa clínica. E resolvemos construir o sindicato com o grupo de servidores públicos e fizemos o Sinvet, né? Construímos a entidade com a ajuda do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? E da Sociedade de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. A gente fundou o Sinteg, eu fui o primeiro presidente. Olha só, pelo lado dos servidores aí, né? Pelos profissionais que trabalhavam. E começamos pelo lado dos servidores. Dos servidores públicos. Exatamente. Que interessante essa história, porque, na verdade, agora falando do conselho também, né? É uma profissão regulamentada, né? E o profissional precisa ter um registro também, né? Então, tem que ter um registro. Tem que ter um registro ali, não pode atuar sem o registro. Exatamente. E aí tinha o conselho, tinha a associação... A Sociedade de Medicina Veterinária. E aí teve o sindicato. E depois teve o sindicato, exatamente.
Que protege todos os médicos veterinários que trabalham na iniciativa privada. Na iniciativa privada. Clínicas, por exemplo, sim, então, veterinários, cirurgias, por exemplo, que se fala muito. Todos eles estão pelo sindicato. Deveriam estar ali, né? Ah, sim, claro. Mas a vantagem do sindicato, o pessoal às vezes tem uma ideia errada do sindicato, né? Não, o pessoal lá, não sei o quê, de esquerda e tal, não. Gente, muitas decisões são feitas pela força de um sindicato. No sindicato, naquela época, nós conseguimos, inclusive, ganhar no Estado, para os servidores que não ganhavam o salário mínimo profissional, que era 8,5 salários, né? Nós entramos na Justiça e ganhamos pela primeira vez, lá em 1980, né, o salário profissional do Estado. Que deveria ser cumprido. Que deveria ser cumprido, porque é a legislação. Nós éramos seletistas, então tinha que cumprir a legislação. E aí o pessoal não cumpria e ficava por isso mesmo. Exatamente. Então, ganhamos essa primeira questão e também ganhamos, pela primeira vez, em 1978, eu fui o primeiro a ganhar o adicional de insalubridade lá no Instituto de Pesquisa Desidério Fillamon, porque eu sou oriundo de lá. Eu entrei no Estado em 1976, lá no Instituto de Pesquisa... Através de concurso? Desidério Fillamon. Como não tinha concurso, foi feito, era uma 76, seleção. ainda era época militar. Mas lá era o único lugar no Estado que se fazia uma seleção como se fosse um concurso. Eles chamavam... Desculpe. Por favor. Chamavam o pessoal lá para fazer um... Todos aqueles inscritos que na Secretaria da Agricultura eles se inscreviam lá, os médicos veterinários, né? E tinha uma chamada para ir naquele dia lá fazer a prova. Era prova escrita, prova oral e prova prática. Olha só. E a gente, naquela época, a gente conseguiu ser um dos... Aliás, entrou 4 da minha turma de 1974. A minha turma de Medicina Veterinária da URGS é de 1974. Olha só! Já temos mais de 50 anos de formatura. Mas que coisa séria! E, mas, na verdade, era um concurso público, né, doutor? Era um concurso público. Não deixava de ser, porque naquela época, o pessoal entender, nós tínhamos aquele período ali do militar, né? Isso, tinha mais de 100 técnicos fazendo esse concurso lá. Parabéns, doutor. 50 anos depois. A gente vai fazer um intervalo, mas ainda tem mais um bloco aqui com o doutor Danilo. Tenho certeza que você está gostando. A gente já volta aqui ao instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e também redefine o cuidado na saúde do seu município. Assiste a gente também lá no YouTube, se inscreve lá, @Revista em Evidência, ativa a notificação e dá aquele joia para a gente por lá. E também aproveita, né, para conferir, né, participar também, se inscrever lá no nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores do programa. Estou conversando hoje com um dos diretores do Sintergs, né, médico veterinário de formação, foi um dos responsáveis pela produção da vacina que acabou com a febre aftosa, doutor Danilo Krause, falando lá sobre uma época lá, um Brasil, desculpe, lá dos anos 70, né, quando ingressamos ali no Instituto de Pesquisa, né, doutor Krause? 76. Desculpe, 76. Bom, que forma, né, a elaboração, os funcionários públicos, aí, os profissionais de nível superior, eles contribuem diretamente para a elaboração e a implementação de políticas públicas do Estado, né? Tem uma participação importante também, né, doutor Danilo? Começa como tu disseste, né? Elaboração de projetos, né? Na saúde, na agricultura,
que são as áreas mais importantes, né, do desenvolvimento do Estado. A saúde é uma das coisas muito importantes que nós atendemos o povo do Rio Grande do Sul, né, com as políticas públicas de saúde, nos centros de atendimento ao público, né? Todo o trabalho que foi feito na pandemia para erradicar esse vírus que matou 700 mil pessoas no Estado. Um problema muito sério que houve na parte do governo federal, dizendo que não existia essa doença. Negação. Né? Essa negativa foi terrível para o povo, mas no Estado aqui nós combatemos, todos os nossos servidores foram para frente, né? Como eu disse antes, até faleceram por causa do combate lá na ponta, lá no fim. E nós, da agricultura, da agropecuária, também é importantíssimo todos os projetos que nós fizemos pela sanidade animal, a sanidade no agro, do geral. Porque nós temos os agrônomos que também trabalham... Sim, os engenheiros agrônomos. Exatamente, trabalham na defesa vegetal, né, que é importantíssimo também. Né? Alimento, né? Então, os técnicos científicos do Estado trabalham, também tem o pessoal da biblioteca, né? Tem o pessoal que trabalham, que não são, na ponta, mas trabalham ali na Secretaria da Educação, dando assistência. Né? Tem os biólogos, que trabalham também na assistência da defesa animal e vegetal, né? na própria pesquisa também. Né? Então, nós estamos sempre na ponta para deixar o Estado sempre em condições de sanidade animal, sanidade vegetal e uma produção de agropecuária assim, no nível mais alto. Aumentando cada vez. Se fala muito na produção por hectare quadrado, por hectare, né? Dentro daqueles metros ali, se desenvolver mais, produzir mais naquele tipo de terreno, né? Exatamente. É a pesquisa, né? A pesquisa. A pesquisa. Nós fomos muito antes da Embrapa, o Estado do Rio Grande do Sul tinha as estações experimentais em todo o Estado, todas as regiões, fazendo pesquisa, né? Até 20 anos atrás. E agora estão praticamente tudo abandonado. O que está acontecendo, gente? Os governos, né? Os governos que acham que a pesquisa não é importante. Não né? É gasto e não é investimento. O negacionismo da ciência que está acontecendo no Brasil aqui. E acho que felizmente temos a Embrapa, né? Que é financiada pelo governo federal. Sim. Isso é muito bom, né? Sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul, todas as pesquisas com feijão, com o milho, com a soja, com o trigo, eram feitas aqui. Imagina. Todas as primeiras plantações, tudo era baseado na pesquisa científica do Estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo foi abandonado. Que tristeza, doutor Danilo. Agora estava lembrando nós estávamos falando da aftosa, estava falando também da gripe aviária, estamos lembrando da vaca louca. Exatamente. Que lá faz tempo já, né? Faz tempo. Nós temos a sorte que nós não usamos para fazer ração, né, os resíduos de ovinos. Né? Sim. Que ela é as ovelhas. Na Inglaterra, por exemplo, tem esse problema. Eles transformam os resíduos dos frigoríficos, né, em ração. E é ali que tem o problema do vírus da vaca louca. Ela é uma proteína, né, que ela ataca o cérebro, né? Então, felizmente... Me lembro disso, que era um dos primeiros problemas que também impedia a exportação também. Exatamente. Foi feita uma importação de um proprietário rural de ovelhas da Inglaterra contaminadas, né?
E nós tivemos que trabalhar, eu fui um dos que Sim. trabalhou nisso, depois que eu saí do Instituto de Pesquisa, trabalhei na Inspetoria Veterinária de Porto Alegre, nós tínhamos que buscar aonde ele vendeu esses ovinos. Até isso. E foi para todo o Brasil. Trabalho de investigação. De investigação, foi para todo o Brasil. Então, nós tínhamos que tirar sangue daquele ovino, né, e levar para o laboratório do Ministério da Agricultura. Quando era identificado, nós recolhíamos aquele animal, abatíamos aquele animal. Doutor Danilo. Então, isso nós fizemos em todo o Brasil. Meu Deus do céu, até não ter mais. Esse é o problema hoje. Até quando nós trabalhávamos lá na inspetoria, o Estado do Rio Grande do Sul tinha a maior rede de inspetorias veterinárias e agronômicas do Brasil. Olha aí, era gente. Era a melhor defesa animal e agronômica do Brasil. Isso praticamente foi diminuído assim de uma forma drástica, que é preocupante na possibilidade de se apresentar um vírus como teve da gripe aviária ali. Pois e que poderá, tomara que não, né, vir um vírus também de aftosa aqui que feche o mercado internacional para nós. Pois então, né? Estava pensando agora a questão da conquista, né, de se pagar o mínimo do salário para os técnicos, né, veterinários, que está previsto em lei. Como é que está hoje, doutor Danilo, a remuneração, né? Isso já faz mais um tempo que se foi feita essa conquista. Hoje tem se cumprido hoje? Como é que está a remuneração? Ou o pessoal começa a passar o tempo, começa de novo a diminuindo ali a um pagamento menor? Só para dizer para ti que faz 12 anos que nós não recebemos... Nós não recebemos aumento. Aumento Sim. uma aumento coisa. É além da inflação, né? Não é reposição. Nem a inflação. Nem a reposição. 80% de defasagem. Meu o salário Deus. dos profissionais técnico-científicos do Estado do Rio Grande do Sul. Desde o do governo lá do Brito até hoje, né? A defasagem é de 80%. Então, imagina um técnico científico... Se ganhava 100, ganha 20. Até pouco tempo, o salário básico era R$ 3.700. Você não paga nem isso tudo. O que acontecia? Fazia concurso, 30, 45 dias, 60 dias depois ele ia embora. Porque se ele quisesse trabalhar com esse valor, ele ia trabalhar em qualquer outra coisa. Sim, ganhava mais. Que ele ganhava mais. Agora houve a reestruturação. Até aí, nesse caso, a reestruturação do Estado melhorou, que aí passou o salário como subsídio, né? Ficou para quem está entrando agora entre 10 mil, entre 9 mil, 10 mil e 10.800, dependendo da Já melhorou um pouco. Né? Melhorou um pouco ali, mas não tanto quanto a gente precisava. Pois é, mesmo assim, né? Por que uma área jurídica, por exemplo, pode ter uma pessoa ganhando 30 mil reais e nós, né, na área que produz, qual é a diferença? Que produz o alimento, que produz a saúde, que dão aula né, para a educação no Estado do Rio Grande do Sul, por que tem que ser menor? É verdade. Né? Menor. Como dizia o Brizola, né? O caro é a ignorância, né? O caro é a ignorância. Grande né? Leonel Brizola. Grande Leonel Brizola. Que coisa séria. Não, eu pergunto porque passa o tempo, né? Daí o pessoal faz uma conquista, o Brasil, infelizmente, é assim. E o Sintergues está trabalhando em cima disso, trabalhou em cima e continua trabalhando. Nós estamos questionando algumas questões muito importantes que não foram contempladas, porque, na verdade, nós apresentamos para o Estado um projeto de subsídio. Só que o Estado não fez como é que se diz, o projeto que foi feito pelo Instituto Cabral, né? Sim. Que não conhece as nossas estruturas, não conhecia as nossas estruturas. Então, quando chegou aqui o projeto pronto, né, nem a secretária de Planejamento conhecia o que estava acontecendo. E aí deu muito problema. Nós estamos até hoje ainda judicializando algumas coisas.
algumas coisas nós estamos tratando administrativamente, que é mais rápido. A gente não quer judicializar, sim, né? a gente mais quer rápido. Resolver administrativamente, mas às vezes a porta se fecha e a gente não consegue. Que pena. Doutor Danilo Krause, né, médico veterinário, muito bom conversar, saber a realidade, né, e as conquistas também que foram feitas, da importância do médico veterinário, ressaltando, né, entre tantos outros técnicos do Estado aí, ressaltando a importância para a sociedade, isso ninguém tem dúvida. Obrigado pela participação, um ótimo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. E vamos continuando conversando aí para ver se a gente recupera, reverte aí essa questão aí da falta de investimento no setor, tá bom? Tá bom, obrigado pelo convite. Obrigado, e obrigado a você de casa também por nos acompanhar aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa.